Deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Boa noite a todos. Hoje mais uma reunião de sábado à noite, a nossa reunião costumeira, doutrinária e especial, com a presença de Divaldo Franco conosco aqui. Nesses instantes iniciais, vamos nos preparar para a prece de abertura dos nossos trabalhos. Senhor, ó Senhor, Senhor e Mestre Jesus, temos a expressar a vós as nossas profundas e sentimentais emoções, especialmente a gratidão. Muito tens feito por nós, por todos nós, principalmente por esta casa que abriga os nossos sentimentos profundos. Hoje, na data comemorativa dos 68 anos da Mansão do Caminho, vimos te agradecer as imensas bênçãos que nos propicias no dia a dia da convivência fraterna com os irmãos, com o trabalho, com o serviço, com o dever, com as obrigações e com o amor, o grande e infinito amor que tens para com todos nós. Envolve-nos, pois, nas bênçãos e nas messes desse amor e faculta-nos instantes contigo nessa noite de luz e de paz. Abençoa-nos, Senhor, sê conosco, hoje e por todo sempre. Então, nesse instante, vamos levar a palavra ao nosso irmão Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da comunicação social e virtual, nossos votos de muita paz. Entre as mais admiráveis conquistas do ser humano, deve viger a gratidão. E é exatamente esse sentido de gratidão que nos traz as primeiras palavras, louvando o Senhor da vida por propiciar-me a continuação da jornada que se faz longa, porém necessária ao processo de evolução do ser que sou. Aos benfeitores espirituais que o representam, aos amigos, sobretudo àqueles que me envolveram em suas preces, em recordações de ternura, de bondade e de misericórdia, a fim de que me fosse concedido um prazo mais para continuar na seara do Senhor. E eis-me aqui, depois de abençoado labor, através da ciência, liberando-me de dores excruciantes, que por 38 meses estiveram presentes na agenda do meu comportamento. Nunca poderei expressar a gratidão no sentido profundo, porquanto
A gratidão é uma dívida, conforme Selma Lagerlöf, que carregamos pelo todo existir. Sinceramente emocionado, agradeço as gentilezas de preces, de intenções e de correspondência que nem sempre as circunstâncias me permitiram responder de imediato. Louvando aquele que é a vida da vida, muito obrigado. Porém, não apenas uma gratidão. O sentido de gratidão é o próprio sentido da vida. Quando o córrego atravessa a Campina Verde, umedecendo as raízes das árvores, é a bondade de Deus agradecendo o verdor da paisagem. Quando a ave desata a sua voz na garganta pequena e entoa um hino como o Irapuru, é Deus abençoando sua obra e agradecendo a beleza que conseguimos enxergar. E hoje é dia de gratidão, porque há 68 anos tínhamos a oportunidade de inaugurar na cidade do Salvador, Bahia, uma instituição dedicada à educação. E essa instituição, que denominamos Mansão do Caminho, em uma homenagem dupla, mansão, porque se tratava de um edifício clássico do século XIX, em 3 pisos, ornado de estátuas gregas, representando as 4 estações do ano, e também porque evocava aqueles heróis das estradas ermas da Palestina, os homens do caminho, que eram também os filhos do Calvário, procurando levar o consolo do Mestre imortal aos transeuntes da jornada humana. A Mansão do Caminho, pois, às 16 horas do domingo, 15 de agosto de 1952, com a presença do digníssimo prefeito da capital, abria as suas portas à criança momentaneamente sem lar, a criança momentaneamente esquecida, a criança em homenagem aos dias em que todos fomos crianças. E desde então, jamais cerramos essas portas, porque nunca o amor do Mestre incomparável diminuiu para conosco. Pelo contrário, dilatou-se, ampliou-se, fazendo que procurássemos aumentar a atividade em prol de um mundo melhor. Mas antes, gostaria de referir-me à glória da doutrina espírita que professamos desde os 17 anos de idade. Essa doutrina que liberta da ignorância e que, sobretudo, torna pigmeus gigantes, pobres herdeiros do reino dos céus e simples corações enriquecidos de luz. Havíamos tido um desdobramento da personalidade. O primeiro, éramos jovens e estávamos ainda adaptando-nos à convivência com os espíritos desencarnados que se comunicavam conosco desde os 4 anos de idade. E, oportunamente, de um desses fenômenos, eles informaram que eu deveria dedicar à existência atual, como também o amigo Nilson de Souza Pereira, que estava ao meu lado, viajando de trem, a obra de educação. Educação de almas, educação no seu sentido lato mais profundo. Para Sócrates, educere era arrancar o conhecimento de dentro. Para Pestalozzi, eram a perseverança, o trabalho, a solidariedade,
que edificavam a educação. Para Maria Montessori, a educação eram os braços do amor em forma de maternidade. Para Karl Penske, o educador norte-americano, educar era transmitir vida. E para o inolvidável John Dewey, pai da educação norte-americana, educar era viver os postulados que transmitimos àqueles que fazem parte da nossa grei. Havíamos tido desdobramento, mas nós éramos tão destituídos de valores, tão modestos. O pequeno grupo de filhos do Calvário que arrastavam as suas vestes rotas, mas procuravam construir uma cruz de ternura para colocar ao lado da cruz do inolvidável homem de Nazaré. E nessa dificuldade, era o ano de 1948. Eu estava com 21 anos de idade e não sabia exatamente o que fazer. Nossos amigos modestos também não. Surgiu-nos uma ideia. Àquele momento, utilizava-se em toda a atividade de assistência e serviço social de tómbolas reconhecidas pelo governo federal. Eram rifas. E alguém sugeriu que fizéssemos a rifa de um automóvel. Mas como? Nós não possuíamos o mínimo recurso para a sobrevivência. Como poderíamos adquirir um automóvel? E isto é uma história. Gibran Khalil Gibran diz que a arte mais difícil é a de contar histórias. Jesus contou histórias, as parábolas. Buda contou história, os koans. Então, também nós temos histórias que não contaremos com a beleza desses psicopedagogos extraordinários, mas que contaremos com o tom da verdade. Estávamos preocupados porque víamos um automóvel Mercury vermelho 1949 e que custava uma fortuna para os padrões da época. E ficamos com esse automóvel em nossa mente. Unimos-nos e reunimos todas as possibilidades de conseguir recursos, mas nos faltavam 15 mil reais, que naquela época eram aproximadamente uma importância muito expressiva. E depois de meditar muito, resolvemos desistir. Onde nós íamos encontrar uma importância tão alta? Eu trabalhava na Rua Portugal, na Cidade Baixa, e às 11 horas da manhã me dirigia para o trabalho, caminhando, preocupado, sonhador, quando escutei uma voz nítida e imperiosa. Telefone para o meu filho e diga-lhe que o ajude nesse empreendimento. Ele está escalado pelos bons espíritos para participar dessa empresa. Eu fiquei profundamente surpreso. Como poderia telefonar a um estranho? Não sabia sequer o nome, o número de telefone. E à medida em que dialogávamos mentalmente, o espírito me disse: número tal, ele se chama José Nunes de Matos Filho, é o meu nome. Você não terá dificuldade. Meu filho é um homem bom, conforme a definição do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiquei aturdido. Necessitava de muita coragem, senão de muita audácia. Aproximei-me de uma casa comercial chamada A Lâmpada, que tinha muito material elétrico, e comuniquei ao proprietário que precisava fazer uma chamada. Ele não teve dúvida. Cedeu-me e eu liguei o telefone. Uma senhora gentilíssima atendeu-me, eu expliquei. Ela diz: mas José só estará aqui meio-dia. Venha, almoce conosco. Eu admirei-me. A senhora não sabia quem estava falando? Não me conhecia por voz e nem citei o meu nome. E eu perguntei: mas qual é o endereço? Rua Amélia Rodrigues,
Número 2. Quantas coincidências! Porque era o nome de um espírito que se comunicava comigo, a grande poetisa, romantista, periodista, linguista, mestra, que dignifica as letras baianas e brasileiras. Então não tive dificuldade de dirigir-me com o coração expectante. A senhora recebeu-me com uma gentileza incomum e eu esperei a chegada do engenheiro José Nunes de Matos Filho. Quando ele chegou, ela me apresentou e eu disse rapidamente, porque era hora do almoço, e ele me redarguiu: "Venha almoçar conosco, será um prazer. Você é tão jovem, pretende fazer um lar de crianças?" "Sim, senhor." E contei a visão psíquica que houvera tido há meses. Ele sorriu e disse: "É uma pena. Eu tenho uma situação econômica confortável, mas não disponho desta importância neste momento. Aliás, o governo me deve uma importância muito alta, porque estamos construindo a estrada de rodagem Ilhéus-Itabuna. E então eu tenho um bom valor nos cofres públicos. Vamos passar no Banco do Brasil. Se o dinheiro tiver chegado, eu lhe o emprestarei com a maior tranquilidade." Almoçamos, descemos à Cidade Baixa. Salvador está no Planalto e numa planície. Ao entrarmos na sede do Banco do Brasil, um funcionário logo disse: "Doutor Nunes, seu dinheiro chegou." Aproximamos do caixa, ele mostrou o cheque, a documentação, e o doutor José Nunes assinou um cheque no valor exato e nós pagamos o automóvel. É a demonstração de que o vosso nome está escrito no livro do Reino dos Céus. Confiar, como este homem que nunca nos viu e dificilmente nos veria, entrega-nos uma importância expressiva para que nós pudéssemos manter o ideal. Adquirimos o automóvel e começamos agora com os papéis para permitir a realização da tômbola. O que é curioso é que nós temos ainda hoje testemunha do fato, porque toda a família tornou-se espiritista. Eram 4 irmãos, pais, avós e uma das suas descendentes. A professora Moema trabalha conosco há 40 anos na Mansão do Caminho, dando prosseguimento ao trabalho do seu pai, da sua tia, do seu tio, da sua avó e dos demais familiares. Passaram-se os meses, conseguimos a permissão em 1949. Fizemos a tômbola e conseguimos uma fortuna, mais de 500 mil réis. E guardamos, não sabíamos o que fazer, nunca sabíamos. Eu estava trabalhando em 1950, quando entra o mesmo ser que me deu aviso e disse: "Vão agora ao fórum, porque está sendo colocada em asta pública, no leilão público, decorrente de uma falência, uma propriedade que está reservada para nosso lar." Eu fiquei aturdido, pedi licença a meu chefe, chamei 2 senhores venerandos, porque eu era muito jovem, o senhor Arnaldo Figueiredo e o senhor José Sampaio, e dirigimos-nos ao fórum. Começou a asta pública. Nós vimos a fotografia da casa, apaixonamos-nos. Era exatamente o ideal, havia espaço muito grande. A casa está à frente da Rua Barão de Cotegipe e o fundo está diante da praia. Uma praia maravilhosa, de onde se vê toda a circunferência da Cidade Baixa de Salvador. E fomos. Um senhor árabe começou a pôr sempre mais. Chegamos aos 500 mil e já estávamos asfixiados. Até que, enfim, propusemos 515 mil e foi batido o martelo. Faltamos a vida e fomos de imediato assinar e pagamos 20% de entrada. A casa era nossa.
Esperava-nos uma surpresa, porque o bem tem preço. E toda atividade é um desafio. Quando fomos ver a casa, ela estava habitada pelo proprietário, que, por uma negligência da lei, deixou o homem falido residir no bem que não lhe pertencia. Mas assim mesmo eu me apresentei, expliquei, e ele me disse: daqui eu só sairei morto. Nós ficamos aturdidos. Como uma casa que se ia dedicar à caridade ia começar de uma forma tão hostil. Sorri para ele e disse: não, senhor, o senhor vai sair daqui vivo, porque a casa vai ser dedicada ao bem. E começamos agora uma batalha judicial. Ele era familiar de uma personalidade religiosa muito digna da cidade do Salvador, que era dotada de um destaque muito grande, e então entramos com um processo. Mas nós não tínhamos advogado. Eu recorri ao advogado do Instituto, a quem devemos muito, o Dr. Newton Martins Oduayer, um dos altos e gloriosos causídicos da cidade do Salvador. Quando expliquei, ele disse: Valdo, não posso aceitar. Eu sou mesário de Nossa Senhora do Carmo, sou católico. Como eu poderei defender uma causa indo contra o representante da minha religião? Ele disse: Dr. Newton, o senhor não está contra um representante, o senhor está a favor da verdade. Ele me olhou e, como me queria muito bem, aceitou a causa. Mas a causa não tinha justificativa, porque ela ia ser julgada por 5 embargadores. Eles analisavam, o embargador relator apresentava e, naturalmente, o voto do desembargador relator tinha autoridade, os outros invariavelmente seguiam. Passaram-se os meses de muito sofrimento. E, por fim, foi marcada a data. Nós formamos um pequeno grupo e fomos ao fórum para ver o nosso desastre. Mas fomos orando, uma prece que chegaria tarde, porque a solução já estava dada. Deus tem caminhos que nós não sabemos e não sabemos como percorrê-los. Foi aberta a sessão. Era materialista o senhor desembargador presidente. Quando estava sendo lida, e no instante final em que o senhor desembargador relator deu seu voto favorável ao cancelamento do leilão, e nós perderíamos uma grande importância, ele próprio sentiu-se indisposto. A sessão foi substituída. Outros incidentes ocorreram. Foi adiada. E na semana seguinte, com 3 materialistas, nós ganhamos de 3-2. A casa deveria ser nos entregue num prazo de 30 dias ou ocorreria um despejo. Ficamos na expectativa. E o senhor residente me disse: vocês terão que pôr-me para fora com a polícia. E eu disse: nunca. O senhor ficará aí até a morte, porque é um lar para a caridade. E ele, sorrindo, me disse: como é que eu poderei deixar a minha mansão, a minha propriedade, que está perto de uma igreja de Nossa Senhora dos Mares, para Satanás dirigir? Eu lhe respondi: não lhe vou dar resposta, porque a sua frase é tão infeliz que não merece resposta. Passaram-se os dias. Chegamos a 1952. Eu havia feito a minha primeira viagem ao Recife. Era Semana Santa, abril. Eu deveria falar no Teatro Santa Isabel, um dos grandes patrimônios culturais da nacionalidade brasileira. Era hóspede de um venerando maçom daquela cidade, Alfredo de Azevedo. E então, proferi a conferência, fiquei 3 dias no Recife e retornei. Quando retornei, estava trabalhando quando entra o Dr. Newton Martins Oduayer,
com a chave na mão e chegou à minha mesa e disse: tome, aqui está a chave. A família entregou-me. Agora posso lhe fazer uma pergunta? Pois não, doutor Newton. Vocês são mesmo cristãos? Somos. Não são feiticeiros? Mas como? Feiticeiros em nome de Jesus? Disse: bom, o senhor entregou a chave porque nos últimos meses a casa tornou-se mal assombrada. Arrastam-se móveis, caem objetos. Uma situação deplorável, e ele disse que não aguentava mais, entregou. Eram os bons espíritos, utilizando-se dos espíritos insensatos para que a verdade se produzisse. E foi assim que nós, daquele abril até agosto, restauramos o edifício de 3 pisos, que estava bastante danificado, e no dia 15 de agosto, em homenagem à festa católica de Nossa Senhora da Assunção, inauguramos a Mansão do Caminho. Estávamos jubilosos. Possuíamos uma casa que era um palacete, todo piso de mármore de Carrara, várias grades diretamente chegadas da Bélgica, madeira europeia, conforme se encontrava na moda, construída nos padrões rigorosos das antigas mansões. Agora albergaria a criança necessitada. E foi de uma forma encantadora, porque não havíamos pensado quem irá dirigir a casa, quais as pessoas que, por amor, irão tomar conta dos filhos de ninguém, como filhos do coração. E apareceram um casal muito amigo, ele com 80 anos, ela com 60. Vendo-me preocupado, chamaram-me os dois e disseram: meu filho, nós vamos celebrar nossa lua de mel na Mansão do Caminho. Vamos transferir-nos para lá e tomaremos conta das nossas crianças. Eram pais, uma filha única. A filha se encarregou de tomar conta dos nossos idosos, porque eu supliquei tanto a Jesus. Pedi ao Mestre incomparável que nos honrasse com a oportunidade de o servir. Eu sabia que já eram as últimas horas, mas o trabalhador da última hora também tem oportunidade. E esses amigos queridos ofereceram-se de uma forma espontânea e enriquecedora. Mas nas minhas súplicas, eu pedia ao Espírito amigo, a entidade gentil que me orientava e ainda não se me declarara de quem se tratava. Só mais tarde, em 1969, isto era 1952. Então eu pedi, pelo amor de Deus, seja quem for, peça a São Francisco para que ele patrocine, em nome de Jesus, a nossa casa. Eu sempre fui franciscano. Adorei a obra de Francesco Bernardoni desde a minha infância. Memorizei o seu hino às criaturas, a oração simples, o canto aos pássaros. E tinha por ele uma ternura infinita pela sua fragilidade, pelo seu olhar meigo e sofrido e pelas dores e a confiança em Deus. Ela, então, a entidade, disse: eu irei pedir. Uma semana depois, ela me disse: eu pedi ao Santo de Assis para que fosse o cuidador da nossa casa, meu filho. E ele me disse: se vão cuidar de educação, é um trabalho do porvir. Mas eu dei a minha vida ao pobre, mais pobre, e me tornei o mais pobre dentre os pobres.
se por acaso vocês dedicarem uma parte do seu labor à pobreza, aos infelizes, aos casos que já não têm jeito, àqueles a quem ninguém ama, eu interferirei junto a Jesus. E nós criamos a Caravana Alta de Souza, a nossa poetisa potiguar, a doce ave que escreveu um livro apenas e se tornou uma das maiores poetisas do Brasil. O livro Horto, publicado em Paris. Primeiro publicada a sua tradução e depois no Brasil. E Alta de Souza, que tem uma história espiritual no passado grandiosa, tornou-se a veneranda protetora dos nossos pobres. Saímos pelas invasões do bairro do Uruguai, onde a água do mar é fluxa, e ali escolhemos tuberculosos, ex-rancenianos. Naquele tempo ainda não tínhamos a AIDS, que adotamos mais tarde. Pessoas idosas, e reunimos na caravana para receberem carinho, pão, ternura, para serem acolhidas com afabilidade e doçura. E Elza Perazzo, a filha da diretora da mansão, assumiu este trabalho por mais de 50 anos. Porque aqui é obra de amor. Todos nós, alguns, já idosos como estamos, somos da primeira hora. E da última hora, a caravana cresceu. Começamos a atender pessoas que encontrávamos combalidos nas ruas. Construímos a casa de Jesus para morrerem os que caíam sob as marquises dos edifícios. Saíamos com uma carroça à noite, não dispunhamos de outro recurso e recolhíamos, qual faria mais tarde Madre Teresa de Calcutá, naquilo que ela chamou o morredouro. Não quero salvar-lhes o corpo, quero ajudá-los a morrer. Ainda não era conhecida em 1952, quanto o foi mais tarde. E fizemos um altar de ternura à dor, ao mendigo, ao abandonado. Fomos crescendo, fizemos a educação convencional. Não tínhamos um médico. Eu saí pela rua e vi uma placa médica. Adentrei-me no consultório e expus ao médico, o doutor Divei Oliveira. Ele comoveu-se muito e me disse: eu sou materialista, mas acima de tudo eu sou humanista e amo a criatura humana. Fui visitar as 3 primeiras crianças que havíamos recebido e que estavam com graves problemáticas intestinais. E se tornou nosso médico por 40 anos, gratuitamente. Porém, o momento culminante foi uma manhã do mês de dezembro daquele 1952, quando eu cheguei à porta da Mansão do Caminho, pois que morava com meus pais, num bairro próximo, e havia muita movimentação. Surpreso, eu vi uma criança que chorava nas mãos da nossa nova diretora, Dona Isaura Perazzo, sogra da anterior. Então a criança chorava. Era uma criança afrodescendente. Quando eu olhei bem, a criancinha parou de chorar. Eu fiquei tão comovido. Era um filho do coração. Saí a correr e fui ao notário. Ali chegando, expliquei-lhe que queria registrar um filho. E ele perguntou: onde estão as testemunhas? Eu disse: me desculpe, é o primeiro filho, eu não sabia. Ele me viu tão ingênuo ou estúpido
Que depois não, eu vou registrar e ponho as testemunhas depois. Como é o nome do menino? Ele disse Jaguaraçu Pereira Franco. Era uma criança que brincava comigo, um índio guarani, que me apareceu quando eu tinha 4 anos. Ele brincava com uma pequena tanga, uma pluma no cabelo negro, olhos miúdos. Foi o meu companheiro de infância. Por 8 anos, até os 12 anos, Jaguaraçu era o meu anjo, o meu amigo. Eu não sabia se era gente, se não era gente. A minha irmã achava que eu não era equilibrado. Outras pessoas também, possivelmente. Mas eu não tinha ideia, não me importava. Importava que Jaguaraçu me preenchia as horas. E um dia ele me disse, Di, você não vai me ver tão cedo. Mas por que não, Jaguara? Porque eu vou reencarnar. Eu estava com 11 para 12 anos. Reencarnar? Eu era muito católico, era presidente da Cruzada Eucarística. Mas o que é reencarnar? Ele disse, eu vou nascer de novo e venho para seus braços. Eu disse, mas Jaguaraçu, o que é isso? Você não vai vir mais por quê? Porque eu vou reencarnar. E nunca mais ele me apareceu. Somente quando eu estava com 25 anos, 13 anos depois, eu chego e aquele meninozinho para de chorar e me olha. É difícil dizer se foi emoção, se foi alucinação. A verdade é que eu saí correndo e quando o notário perguntou como é o nome da criança, Jaguaraçu Pereira Franco. O nome do pai, Divaldo Pereira Franco. O nome da mãe. Eu digo, e agora? Eu disse para ele, mas ele não tem mãe. O notário, um senhor de idade, sorriu muito e disse, ele é um fenômeno, porque é a primeira vez que eu vejo alguém que não tem mãe. Ele disse, não, o senhor me entenda. E como era que eu ia explicar? É que quando eu estava neste conflito, entra um espírito e diz assim, Divaldo, põe o meu nome. E eu perguntei seu nome. Alta de Souza. Foi assim que nós nos conhecemos e que demos o seu nome ao trabalho de assistência aos necessitados. Ela sorriu pálida, frágil, e me disse, naquele momento, mãos que abençoam, lírios que são formosos, flores que desabrocham, Deus te abençoe, alma querida e boa, no ministério que Ele abençoa, trabalha e serve mais. Entrei sorrindo para o homem, eu me lembrei o nome dela, é Alta de Souza. Ele sorriu, matreiro, e perguntou qual é a cor do menino. Eu disse, ele é negrinho. Naquela época, denominávamos assim, era afrodescendente. Ele sorriu, bateu no meu ombro, e Jaguaraçu se tornou o meu filho. Todos me chamavam de tio. Mais tarde, eu volto ao notário. Fui registrar um outro filho, e ele me disse, mas, Divaldo, você esteve aqui há 7 meses. Ai, meu Deus, eu não me dei conta. Eu disse, e agora já tem outro filho com a mesma mulher? Ele disse, com a mesma mulher, eu sou espírita. Esse é prematuro. E ele aceitou e registrou Alta de Souza, a nossa meninazinha. Mais tarde, quando o Jaguaraçu completou 4 anos, um dia ele veio chorando e me disse assim, tio, os meninos estão dizendo que você não é meu pai. Eu digo, meu filho, eles digam o que quiserem, eu sou seu pai. Não é, tio. Mas por que não, Jaguara? Porque você é branco e eu sou negro. Ué, Jaguara, é que você nasceu de noite. Ele disse, e Aura? Eu digo, nasceu pela madrugada. E André? Eu digo, nasceu meio-dia. E a cor da pele é a cor da hora que nasce. Ele riu muito, e eu também, porque saí de uma enrascada. Posteriormente, à medida que se passaram os anos, eu lhes narrei a todos, a história
sem incriminar a mãe. Agora você diz assim, meu filho, sua mãe foi um anjo, porque ela não podia ter você. Então ela ficou aturdida. O que é que eu faço? Eu vou botar na lata do lixo, porque aí tio Divaldo pega e toma conta de meu filho. E aí ela botou, meu bem, por amor, por amor. A André, eu disse assim, meu filhinho, sua mãe foi uma mulher fantástica. Ela veio à reunião, nos ouviu, e quando saiu ela deixou você embrulhadinho num casaquinho de flanela com uma carta. Salve, meu filho. E aqui está você. É meu filho. E todos, cerca de 685, passaram pelos meus braços, dignificando-me. E hoje são cidadãos do mundo. Abrimos uma escola fundamental. E mais tarde, quando aqui esteve o programa O Fantástico, levantou uma estatística de 110 mil pessoas diretamente atendidas pela Mansão do Caminho. Idosos, aidéticos. Nos dias em que a AIDS era quase que uma lepra, nós abrimos as portas da caravana para atender. E hoje, muitos que são aposentados pelo governo e recebem uma cota, nós completamos com sua ajuda, alma querida que me ouve. Completamos o farnel para que ele tenha dignidade. Criamos a juventude espírita para que a obra não morresse. E hoje um dos meus filhos, que é médico e era da juventude, continua um trabalho muito lindo no bairro, de atendimento a crianças de rua, a crianças com problemas sociais, em risco social, no local chamado a Rua do Ouro. Meu filho é rico, trabalha na Rua do Ouro. E assim a Mansão do Caminho foi crescendo em nome de Jesus. Deu-nos a nós, que aqui trabalhamos, dignidade. Tem nos colocado nas mãos a oportunidade de servir. A benfeitora Joana de Ângeles diz, sois oleiros. A vida é constituída da argila que vossas mãos irão trabalhar como filhos de Deus. Então temos procurado ser oleiros com naturalidade, nestes dias pandêmicos, respeitando todas as leis, porque é código de honra respeitar todas as leis, mesmo aquelas que nos pareçam injustas, para dar a César o que é de César e a Deus tudo mais que a Deus pertence. A Mansão do Caminho não é um símbolo, é a casa onde Simão Pedro, João e Tiago, às portas de Jerusalém, atendiam aos sofredores, que buscavam socorro, a misericórdia. Como esquecer? Certo dia, Pedro estava falando às damas que faziam a caridade, às mulheres de Jerusalém, à tarde, quando de repente se ouve um bulício. Todos se assustam na casa do caminho. A porta se abre com estrépito e entra uma mulher esfogueada, a cabeleira desnatrada, o rosto com hematomas, os vestidos rasgados e atira-se ao solo entre as duas filas de cadeiras. Pedro estava falando e nela reconheceu uma vendedora de perfumes. Automaticamente ele teve aquela repulsa da tradição israelita. As damas que ali estavam pareceram recuar nos bancos em que se encontravam sentadas. Aquela mulher era a perturbadora dos seus lares, era conhecida demais. Estava sendo apedrejada
pelos puritanos. E correu e entrou na casa de Jesus. Pedro olhou-a e olhou-a e olhou para as damas da caridade. E todas lhe falaram sem palavras: expulsa! Esta é uma pecadora. Simão ficou na dúvida. Aproximou-se dela para repreendê-la, mas ela estava com o rosto deformado das pedradas. Aquele olhar lânguido de lágrimas de sangue. Apiada-te de mim. Eu sou uma meretriz e vim à casa de Jesus. Simão perdeu as forças, saiu da sala e foi a um pequeno quarto onde dormia. Ajoelhou-se diante da parede de taipa e orou. Então, na parede esburacada, apareceu Jesus. As mãos distendidas. Aquele olhar inesquecível. Aquele sorriso meigo de melancolia. E Pedro disse: Senhor, não sei o que fazer. Tu entraste pela porta da sala. Sim, Simão. Então tu a viste a quem? A meretriz. Não, Pedro. Não tive tempo de perguntar quem era. Notei que era uma pessoa muito sofrida. Mas Rabi, ela é uma vendedora de ilusões. E os juízes estão esperando para matá-la a pedradas, como manda a lei. É lamentável, não, Pedro? Porque alguns deles são seus clientes. Matam-na porque têm vergonha de si mesmo. Mas, mestre, ali estão as senhoras. Se eu acolher esta infeliz, aquelas mulheres honradas vão embora. E se eu a abandonar, ela será morta. Que farei? E Jesus disse: não sei, Simão. Eu peço licença, porque eu vou lá atendê-la. Já que tu não vais, eu vou atendê-la. Simão levantou-se banhado de lágrimas, chegou à sala, olhou aquela mulher entanguida no frio do desespero, que levantou a cabeça e perguntou: então, fica, minha irmã, a casa é tua. E abraçou-a, amansou do caminho. Nasceu para ser a nossa casa. Temos pedido aqui a todos que não se negue nunca, porque nós sempre temos algo para dar. Quando não tivermos coisas, nós temos orações, temos passes, temos as palavras de luz do Evangelho do Reino. Aqui é proibido negar, porque quando o leproso abre os braços, Francisco, que tinha pavor à lepra, abraçou, beijou-lhe os lábios entumecidos, de olhos fechados, e ouviu uma doce voz que lhe disse: muito obrigado, Francisco. Era Jesus. Jesus, almas queridas que me ouvem e que me veem, está batendo na porta dos nossos corações. Estes são dias do amor. Deixemos de lado mágoas e ressentimentos. A vida física é tão curta e a espiritual é eterna. Deixemos os impactos do ego e lembremos-nos: eu sou
o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai a meu Pai senão por mim. A mansão do caminho é seu lar, nosso lar. É um lar para os filhos do Calvário. Neste 68º aniversário de existência, nunca fechou as portas. E temos a certeza de que, com seu carinho, jamais fechará as portas no momento após eu ter fechado os olhos e retornado à pátria. Quero agradecer a todos que nos ajudam, àqueles que oram por nós, àqueles que são simpáticos ao nosso trabalho, aos nossos diretores que se sacrificam, às nossas tias que renunciaram ao prazer de uma velhice tranquila para se preocuparem na condição de avós, aos colaboradores diretos que vêm, mesmo agora, dentro do programa de seleção de necessidades, aos que trabalham em casa, porque o mundo será o paraíso logo mais. Como disse muito bem Leon Denis, o Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Muito obrigado.